vida de qualquer homem. A palavra de Deus, a palavra santa, a palavra inerrante do Senhor, ela muda o curso da história de qualquer homem e de qualquer mulher. Amém? Glória a Deus por isso. Jesus mudou o curso da história da igreja quando ele morreu. Jesus, quando ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita, ele mudou o curso da igreja. Ele mudou a história da igreja, ele mudou a história da sua família, ele mudou a minha história. E a palavra de Deus, ela tem o poder para isso. A palavra de Deus, quando ela bate de frente com um homem, com uma mulher, quando ela entra dentro de um lar, a história daquele homem, daquela mulher nunca mais é a mesma. Foi isso que Jesus fez e tem feito na minha casa, na minha família, e eu preciso que você creia nisso, amém? Você crê nisso? Então abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 24. Glória a Deus, o Senhor não mudou, irmãos. O Senhor é o mesmo. Nós precisamos acreditar com o nosso coração, a nossa mente. Nós precisamos acreditar com a nossa vida que o Senhor não mudou. O Senhor Jesus é o mesmo de ontem, de hoje, será o mesmo Jesus eternamente. E glória a Deus por isso. Lucas 24, versículo de número 1, vamos lendo aqui alguns versículos. Estou escutando barulhinho de folha, glória a Deus, eu amo esse barulhinho, gente. Você gosta? Ó, isso aqui é terapia, viu? Isso aqui é bênção. Lucas 24, vamos ler alguns versículos aqui. Quero conversar com você sobre esse texto. Está escrito assim o primeiro versículo. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas essas coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Só até aqui. Eu quero conversar com você esse texto, vamos decorrer mais alguns versículos, mas eu preciso muito que você preste atenção em tudo que vai ser liberado aqui, tudo que vai ser conversado, porque o mesmo Jesus que está aqui conosco é o mesmo Jesus que um dia desceu nas profundezas, levou o cativo e o cativeiro, e foi levado aos céus, e um dia voltará. É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus. Então eu queria que você e eu, diante dessa palavra, procurássemos a se preparar para esse dia. Procurássemos a se preparar para aquilo que nós vamos receber do Senhor.
O tema para essa mensagem de hoje é o encontro com Jesus muda a história. Porque é nisso que eu creio. É nisso que Jesus crê. É nisso que o céu acredita. Porque Jesus acredita que quando ele se encontra com uma pessoa, ele muda a história daquela pessoa. Jesus, quando ele visita uma pessoa, quando ele bate os olhos no olhar de uma pessoa, quando ele toca em alguém, ele muda a história dessa pessoa. E aqui no capítulo 24 de Lucas narra uma das melhores notícias que o mundo pode ouvir. Uma das melhores notícias que pode vir de encontro ao seu ouvido está sendo narrada no capítulo 24 de Lucas. No capítulo 24 de Lucas, a melhor notícia soou, dizendo que o túmulo de Jesus estava vazio. O túmulo do nosso Mestre, o túmulo do nosso Senhor, o túmulo de Jesus Cristo estava vazio. Isso apontava que Jesus não estava mais lá. Isso apontava que com toda certeza Jesus havia ressuscitado. A morte de Jesus mudou o curso da igreja. E um encontro verdadeiro com Cristo pode mudar também o curso da sua história. Um encontro verdadeiro com Cristo também pode mudar o curso do seu caminhar. Um encontro verdadeiro com a presença de Deus pode mudar o curso do seu coração. Pode mudar o seu destino, que um dia, que outrora, podia estar até sentenciado. Mas Jesus muda todo o destino. Jesus tem poder para isso. Porque nós pregamos o Cristo que esteve morto, mas agora está vivo. Nós não pregamos um Cristo que esteve vivo e agora está morto. Não, nós pregamos um Cristo que esteve morto e agora está vivo. O seu Cristo, nosso Cristo, o Cristo das Escrituras está vivo. As mulheres vão ao túmulo, todas elas com aromas que elas mesmas tinham preparado. E quando elas batem de frente com o túmulo, elas veem uma pedra removida, uma pedra grande removida. Irmãos, esse fato indicava um grande milagre de Deus. Esse fato de uma pedra removida indicava uma grande ação do poder de Deus. Você crê nisso? Uma pedra grande foi removida para que Jesus saísse. E alguns boatos estavam acontecendo naquela cidade, naquele lugar. Muitos boatos mentirosos. Mas a verdade era que o túmulo de Jesus estava vazio. Mesmo aquele túmulo, Fábio, sendo protegido por guardas romanos, Jesus não estava mais naquele túmulo. Jesus não estava. E isso tudo, o Renato, indicava que Jesus havia vencido a morte. A morte não conseguiu segurar Jesus. A morte não conseguiu deter Jesus. A morte não conseguiu prender Jesus. Aleluia! Irmãos, você entende que Ele arrancou o aguilhão da morte? Ele lançou a morte no lago do fogo. Foi isso que Jesus fez. E aquelas mulheres estavam presenciando tudo isso. Elas estavam maravilhadas com tudo que elas estavam vendo. E a melhor notícia que elas puderam ouvir, a melhor notícia que um homem pode ouvir é: por que vocês estão aqui procurando dentre os mortos aquele que já está vivo? Por quê? Por que você está procurando dentre os mortos aquele que não está mais aqui, aquele que está vivo? E isso foi a melhor notícia. A ressurreição de Cristo é uma demonstração do poder supremo do Senhor. A ressurreição de Cristo é uma demonstração do poder supremo, do poder máximo de Deus. Foi a ressurreição de Cristo. Você consegue entender isso? Então, quando eu e você
Quando qualquer homem sequer nessa terra tem um encontro com esse Cristo, o ressuscitado, vira uma chave na nossa vida, vira uma chave na história dos nossos filhos, vira uma chave na história da nossa família, vira uma chave na história do nosso pai, da nossa mãe, vira uma chave na vida daqueles que estão à nossa volta. Gira uma chave. Quando qualquer homem e mulher, por mais que pecador que seja, irmãos, pensa num homem que já foi muito pecador. E quando um homem, por mais pecador que seja, quando uma mulher, quando um jovem, quando uma pessoa, quando uma cidade, quando um bairro, quando uma vila, por mais pecadora que ela seja, quando ela tem um encontro com Jesus, quando ela tem um encontro, o destino dela é transformado. Você encaixa isso na sua cabeça, que o destino é transformado? Porque o apóstolo Paulo, ele faz algumas declarações muito incisivas. O apóstolo Paulo faz umas declarações muito felizes. O apóstolo Paulo declara que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã. Sem a ressurreição de Cristo, nossa esperança seria vazia. Sem a ressurreição de Cristo, a nossa pregação seria inútil. Sem a ressurreição de Cristo, o nosso testemunho seria falso. Sem a ressurreição de Cristo, os nossos pecados não seriam perdoados. Sem a ressurreição de Cristo. Sem a ressurreição de Cristo, irmãos, nós seríamos os homens mais infelizes dessa terra. Sem a ressurreição de Cristo não haveria igreja. Mas o Cristo ressuscitou. Sem a ressurreição de Cristo, a morte teria a última palavra. Isso encaixa na sua cabeça. Mas com a ressurreição de Cristo, a morte não tem vez. Com a ressurreição de Cristo, a nossa fé não é vã. Com a ressurreição de Cristo, a nossa esperança não é uma esperança vazia. Glória a Deus por isso. Muitos adversários tentaram infamar a ressurreição de Cristo. Muitos tentaram apagar esse acontecimento da ressurreição de Cristo, dizendo que Jesus não chegou a morrer. Não, Jesus não chegou a morrer. Não, os discípulos subornaram os guardas e roubaram o corpo de Jesus. Foi o que tentaram fazer com a morte de Cristo. Eles alegaram que aquelas mulheres, pastora Priscila, foram no túmulo errado. Mas não, elas estavam convictas de que o túmulo que elas foram era do próprio Jesus. E elas voltam, meu Deus, pasmas, elas voltam com o coração, meu Deus, saltando pela boca, assim como o meu está. Meu Deus, dizendo, vocês não sabem, o corpo do nosso Jesus não está lá mais. Irmãos, isso era poderoso. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Irmãos, todas essas mentiras fracassaram diante da verdade que foi Cristo ressuscitou. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20. Mas de fato, irmãos, de fato, verdadeiro, aconteceu, foi real, não foi história de gibi, não foi história do jornal, época, não foi história de nada, aconteceu, foi verdadeiro. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Isso era verídico. Isso era verdadeiro no sangue daquelas mulheres. E quando elas chegam para contar para os 11, para as pessoas que estavam lá,
Pedro se levanta e falou: eu vou lá ver esse trem aí. Eu vou lá. E ele vai. Ligaram para ele lá no túmulo para ver se era verdade. Falei: Pedro, confirma o que é rio aí, Pedro. Pedro falou: tá confirmado, só tem um lençol aqui. Só tem um lençol. Não tem mais nada. Só o cheirinho dele ficou aqui. O cheirinho de Jesus ficou aqui, só está o lençol. Foi a declaração de Pedro. Se Cristo não tivesse mesmo ressuscitado, irmãos, o Anderson, se Cristo não tivesse ressuscitado, bastaria apresentar o corpo de Jesus. E o cristianismo acabaria naquela manhã, naquele dia. Se qualquer pessoa, seja as mulheres, sejam os soldados romanos, seja Pedro, se qualquer um apresentasse o corpo de Jesus, o cristianismo acabava naquele dia. Mas ninguém, irmãos, apresentou um corpo morto. Ninguém deu notícia de um corpo morto. Só se apresentava a ausência de Jesus, sabe para quê? Para que Ele estivesse presente nos nossos dias hoje. Para que Ele se tornasse o Emanuel hoje na nossa vida. O Deus conosco. O Deus que habita em mim e em ti. O Deus que habita em nós. Porque Ele tem uma convicção. A convicção do céu é que um encontro com Ele muda a história da nossa vida. E foi isso que estava acontecendo. Percebe que nesse cenário real estava acontecendo muitas coisas. Muitas coisas estavam acontecendo nesse cenário. Uma movimentação de Maria Madalena, uma movimentação de Joana, uma movimentação de Maria, mãe de Tiago, uma movimentação dos 11, uma movimentação de Pedro. Estava havendo uma movimentação muito grande. Muitas pessoas estavam desesperadas procurando o corpo de Jesus. Estavam todos procurando o corpo de Jesus. Todos. Mas no versículo de número 13, havia duas pessoas que sequer procuraram pelo corpo de Jesus. Havia duas pessoas. Naquele mesmo dia, irmãos, naquele mesmo dia, quando tudo estava acontecendo, o céu em festa, o inferno biruto, o inferno de cabeça para o ar, o inferno não estava entendendo o que estava acontecendo, nada. O céu festejando, o céu celebrando, os anjos celebrando, a cidade, meu Deus, perplexa. As mulheres alegres, os discípulos alegres. Irmãos, eu imagino aqueles soldados romanos, aqueles mesmo que estavam guardando o túmulo, um olhando para o outro, falou: será que você dormiu? Enquanto tiraram o corpo de Jesus, o que aconteceu? Imagine aí na sua mente santificada o diálogo daqueles soldados romanos que estavam guardando, os guardiões do corpo de Jesus. Eu tenho certeza que aqueles caras se converteram, não é possível. Não é possível que aqueles caras não tenham se convertido. E aí, será que você não tirou um cochilo não? Será que você não deu uma pescadinha não? O que aconteceu? Onde está o corpo desse homem? Todo mundo está procurando, está vindo um monte de gente bater na nossa porta. Então, pior que aquele povo brasileiro lá diante da frente do exército, Forças Armadas, salvem o Brasil. Estavam lá, uma pessoa procurando por Jesus. Eu fui lá, irmão. Eu fui. Naquele mesmo dia, irmãos, tinha dois. Dois deles estavam caminhando para uma aldeia chamada Emaús. Uma aldeia muito distante daquilo que estava acontecendo.
uma aldeia muito distante, sabe? E quando eu olho no versículo 13 ao 16 de Lucas 24, eu começo a discernir um diálogo de dois peregrinos com o ressuscitado. Dois peregrinos conversando com o ressuscitado, com Jesus. Irmão, todo mundo procurando Jesus. Esse Jesus é incrível, esse Jesus não é gente. Eu acho que eu não ia conseguir ser Jesus. Porque todo mundo lá, fascinado pelo corpo dele. Os olhos das pessoas brilhando, procurando por ele. Ele desaparece daqui. E aparece ali. Diante de duas pessoas que estavam desligadas de tudo que estava acontecendo em Jerusalém. Jesus não desiste de você. Jesus não desiste de você. Tem uma música que fala, ele não... Não vou cantar não. E eu começo a ver um diálogo de dois peregrinos. Oi? Não, depois eu vou cantar domingo, no outro, de Páscoa. E eles confessam. O meu cachê é muito alto para me cantar aqui. Eles confessam que estavam sem esperança. Conversando com Jesus, mesmo saber que era Jesus, eles confessam que estavam sem esperança. No versículo 21 de Lucas capítulo 24, eles falam assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Você não sabe, cara. A gente estava esperando que fosse Jesus, que fosse redimir Israel, mas a essa hora nada aconteceu. A essa hora nada está acontecendo. Eles dizem, depois de tudo isto, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram, concederam. A mente deles, irmãos, estavam dominada pela dúvida. A mente desses dois discípulos estavam dominada completamente pela dúvida. E eu te faço uma pergunta, não precisa você levantar sua mão. Quem é você diante desse cenário? Aqueles que estão fascinados procurando por Jesus, aqueles que estão fascinados, perplexos, sabe, com muita fome, com muita sede, procurando o Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado, ou aqueles que estão virando as costas para toda uma movimentação do céu. Porque aquilo que estava acontecendo em Jerusalém era 100% uma movimentação do céu. Aquilo que estava acontecendo em Jerusalém era 100% de certeza todo o mover de Deus. E em Jerusalém havia pessoas que estavam apegadas com a palavra. E em Jerusalém havia pessoas que estavam apegados com a promessa. E em Jerusalém havia pessoas que estavam fascinados, buscando por Jesus. Porque o que mais importava era que realmente o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos pecadores. A promessa era que ele fosse entregue, mas não somente entregue, crucificado, ressuscitado ao terceiro dia. Essa era a promessa. E eles estão lá desmotivados. E eles estão lá desiludidos com tudo o que estava acontecendo e indo para um lugar totalmente sem destino. Indo para um lugar totalmente sem destino, irmãos. Eu queria fazer um alerta para você hoje. Perceba que desiludido sempre vai andar com desiludido. Sabe, as pessoas que são desiludidas, elas buscam um parzinho para ser desiludido também. E assim estavam esses homens. Pessimista anda com pessimista, irmãos. Estavam eles completamente pessimistas. Incrédulo anda com incrédulo.
E eles estavam completamente incrédulos de tudo que havia acontecido. Olha só onde está Maria. Olha só onde estão as Marias. Olha só onde estava Pedro. Na porta do túmulo de Jesus. Na porta, de frente para o túmulo de Jesus. E esses dois não estavam no lugar que era para eles estarem. Porque eles estavam desligados. Eles estavam desconectados de um mover do alto que estava acontecendo naquele lugar. Entende? E quando nós estamos desligados da movimentação do alto, da movimentação de Deus, o risco que corremos é irmos para um lugar bem distante da vontade de Deus. Quando eu estou desconectado da vontade do Senhor, entende isso? Isso é minucioso. Quando um homem, quando você está desconectado, é um plug, desligado da vontade de Deus, da vontade do Senhor para mim. Quando eu estou desligado de toda uma movimentação celestial, o risco que eu tenho é de caminhar para um lugar bem longe da vontade de Deus. Não tem como você estar ligado, não tem como você estar completamente conectado com a vontade de Deus e estar distanciado do plano dele. Não tem. Mas eu quero te dizer uma coisa muito poderosa. Algumas desilusões vai te levar para a realidade que Deus quer para a sua vida. Algumas desilusões, entende isso? Vão cooperar para que conheçamos verdadeiramente a vontade de Deus para nós. Porque Jesus, muito diferente do homem carnal, ele acredita. E Jesus, o ressuscitado, ele entra na pousada em Emaús, junto com esses dois caras. No versículo de número 28, quando se aproximavam da aldeia para onde eles iam, fez ele menção de passar adiante. Sabe, imagina, Jesus ele fala, não, obrigado, foi muito legal a nossa conversa, nosso bate-papo foi muito legal, mas tchau, obrigado. Jesus fez uma menção de continuar adiante. E eles dizem assim, fica conosco porque é tarde e o dia já declina. E o narrador diz assim, ponto. E entrou para ficar com eles. Todo homem, para ter a sua história, para ter o seu destino transformado, ele precisa ter um encontro com Jesus. Não tem possibilidade de você ter, não tem instituição que faça você ser transformado, se não for você sentar na frente de Jesus. É na frente, olho no olho, nariz com nariz, boca com boca, na mesa com Jesus assim, ó, olhando na bolota de Jesus. E aconteceu, versículo 30, e aconteceu que, quando estavam aonde? Já sentou na mesa? Quando você senta na mesa com alguém, como que vocês ficam? É de frente. E ó, mesmo tamanho. Que Jesus é esse? Que Jesus poderoso. Propositalmente, Jesus senta eu fico imaginando Jesus falando, não, já que vocês fizeram eu parar aqui, vamos sentar aqui na mesa, vamos tomar um cafezinho da noite, tomar um leite com Nescau, uma bolachinha Clube Social, vamos fazer alguma coisa legal, um lanche, vamos fazer um lanche aqui. Irmãos, naquela mesa eles estavam prestes, aqueles dois discípulos que estavam
caminhando para Emaús, naquele momento na mesa, eles estavam prestes a terem os seus destinos transformados. Eles estavam prestes, estava na cara do gol, o destino deles serem transformados. De peregrinos, de pessimistas, de imaturos, eles passariam a ser homens cheios do Espírito Santo. E testemunhas de Deus. É isso que Deus quer fazer com a sua história. É isso que Deus quer fazer com a nossa família. É isso que Deus está fazendo em nosso meio. Se você crê isso, recebe essa palavra. É isso o que Deus já está fazendo no nosso meio. É isso que Deus já está fazendo na nossa congregação. Deus está transformando a nossa história de pessimistas, de peregrinos, de imaturos, a homens cheios de Deus, a homens cheios do Espírito, a homens, sabe, testemunhas vivas. Recebe isso no seu espírito. Recebe esse encontro no seu espírito. Seja ministrado pelo Senhor. Porque esse é o desejo que Deus quer fazer com você. Esse é o desejo, irmãos. Rodrigo, o encontro muda uma história inteira da nossa família. Irmãos, um encontro muda uma história e destino. Um dia trouxeram no livro de João, capítulo 8. Trouxeram para Jesus uma mulher. João capítulo 8. A partir do verso 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Tu, pois, o que dizes, mestre? Irmãos, o encontro de Jesus com essa mulher mudou a história dela. A palavra que ele liberou sobre a vida dela mudou o destino dela, porque a sentença da vida dela seria morte. Ela estava pela lei sentenciada à morte, mas Jesus vem com a sua palavra, com o seu poder, com o seu governo, com o seu senhorio, com a sua santidade. Porque foi para isso que Jesus veio. Versículo 5 diz: e na lei nos mandou Moisés. Mas Jesus, com o olhar carregado de amor, Jesus com o olhar carregado de graça, Jesus com o olhar carregado de unção, Jesus com o olhar carregado de temor, ele olha nos olhos dela e disse: mulher, hoje eu mudo o teu destino. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, ei, ficou ele e ela a sós. E Jesus olha nos olhos dela, irmãos, e diz: mulher, onde estão aqueles os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: não, ninguém, Senhor. Então disse ele: então tão pouco eu te condeno. Tão pouco, tão pouco, tão pouco. Irmãos, o tão pouco de Jesus é tudo. O tão pouco de Jesus, irmãos, muda uma história. O tão pouco de Jesus é: não peques mais. Vamos, não peques. E a minha vida ele governa. E a minha vida ele governa. Deixa ele governar a sua vida, querido. Deixa ele governar a sua história.
Você precisa deixar Ele governar o seu coração. Ele governa, e a minha vida Ele governa. Ele vai governar, Ele quer governar a sua vida. Esse rei veio a mim. Ele está vindo ao seu encontro. Com os seus olhos Ele chegou, Ele está vindo ao seu encontro. E eu perguntei sobre os seus olhos. Deixa Ele sorrir para você, lindo e linda de Ele Jesus. sorrindo me diz, Deixa Ele sorrir para você. Deixa Ele acender uma chama no seu coração de amor. veio a mim. Deixa Ele acender uma chama de graça no seu coração. Seus olhos em chama. A condenação cai por terra. E eu perguntei sobre os seus olhos. O encontro com Jesus muda a nossa história. Me disse, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Se alimente de Jesus um pouquinho aí, se alimente de Jesus. Se alimente dele, se alimente. Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Ele está tocando o seu coração. Nunca apagará, não, não, não. E o mesmo acontece com a mulher em João capítulo 4. O mesmo acontece com a mulher. Aquela mulher de João capítulo 4 também teve um encontro com Jesus e também teve o seu destino transformado. A mesma mulher que ia ao poço para não ser vista pela sociedade. A mesma mulher que ia ao poço ao meio-dia, porque ela não podia ser vista, porque ela não queria muito contato, por causa de algumas movimentações, é a mesma mulher que agora está incendiando toda uma cidade através da pregação do Evangelho. E é isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz. Você pode ter o seu presente transformado hoje. Você pode ter o seu destino transformado por Jesus. Porque esse é o real propósito dele para nós. Essa palavra aqui, irmãos, ela é lâmpada para os nossos pés. Essa palavra aqui, ó, essa que você tem na sua casa. Essa que você pega ela para vir aos domingos na igreja. Essa que você pega ela e abre para conversar, contar uma história para o seu filho. É essa palavra aqui. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela não nos deixa tropeçar por caminho algum. A palavra de Deus, irmãos, ela não deixa a gente caminhar por caminhos maus. A palavra de Deus, ela não deixa a gente caminhar por caminhos tortuosos. É a palavra dele. Sabe o que você precisa? Sabe o que eu preciso todos os dias? Dessa palavra aqui, ó. Da palavra dele, que é o centro da nossa vida, que é o centro do nosso coração, que reposiciona o nosso destino, que reposiciona o nosso presente, que nos faz voltar atrás, que faz os nossos olhos serem abertos, porque enquanto eu estou pregando aqui para você, a palavra de Deus, o pão está sendo repartido. Irmãos, é o pão de Jesus, isso é o pão de Jesus. Sabe o que Jesus fez com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, sentado na mesa? Repartiu a palavra. Repartiu a palavra. E ele começa a repartir a palavra com um, com o outro. E a vida daqueles caras começou a ser transformada. E ele olha um para o outro e falou: meu Deus, foi por isso que o nosso coração queimava quando andávamos. Nossa, uau, foi por isso que o nosso coração estava velando quando caminhávamos no meio do caminho. Sabe,
O seu coração, está estranho aqui, o seu coração caminha para um lugar de busca pelo Senhor, e você não percebe. O seu espírito caminha para um lugar de busca ao Senhor, e muitas vezes nós não percebemos. Sabe por que nós não percebemos, pastor? Porque muitas vezes nós queremos levar Jesus, escute isso é muito crucial para a sua vida. Porque muitas das vezes nós queremos levar Jesus para o nosso mundo. Porque muitas vezes nós queremos falar: Jesus, vem aqui. Não, vem aqui, nós vamos te mostrar o caminho, vem comigo. Siga os meus bolsos. Foi o que esses discípulos estavam fazendo. Quando Jesus se apresenta para eles, eles até pregam para Jesus. Falou: oxe, você é o único que não está sabendo das coisas que está acontecendo. Oxe, você é estranho. Da onde você veio? Quem é você? Você é o único que não está sabendo das coisas que está acontecendo. Eu não estou me ouvindo aqui, meu Deus. Porque eles levam Jesus, olha só, eles levam Jesus para o mundo deles. E nós somos, fala para o seu irmão: você é inteligente? Você é, eu sei que você é. Irmãos, o ser humano é muito inteligente, ele dá nó em pingo d'água. Dá. E eles estão lá, Sandro, falando: vem Jesus, vem vindo. E foram empurrando. Eu fico imaginando um do lado, o outro do outro, e Jesus no meio, eles carregando Jesus: vem para o nosso mundinho, vem. Porque o propósito era estar lá em Jerusalém. E eles estavam indo para Emaús. E nós somos muito bons de levar Jesus para o nosso mundo, porque muitos de nós temos uma espiritualidade falsa. E levamos Jesus, queremos levar Jesus para esse lugar. Muitos de nós temos um arrependimento falso. Queremos levar Jesus para o nosso mundo de uma busca falsa. Queremos levar Jesus para o nosso mundo de desilusão. Estamos desiludidos e queremos levar Jesus para esse lugar, um mundo de desânimo. Muitos de nós temos um mundo de desânimo, um mundo de desistir fácil, um mundo prematuro. Aqueles homens, 2 discípulos no caminho de Emaús, estavam vivendo um mundo prematuro, porque eles saíram antes do tempo, do lugar que era para eles estarem. Um mundo prematuro. E no meio do caminho, andando com Jesus, até se mostramos entendedores. Fala a verdade, você não já colocou Deus na parede, não? Quantos de nós colocamos Deus na parede e ditamos as regras para Ele? Olha, Deus, tem que ser assim, tem que ser assado, faz desse jeito, anda por aqui que vai dar certo, e assina embaixo com uma rúbrica top. Vocês não, eu já fiz isso. No meio do caminho se mostramos espirituais. Espiritual. No meio do caminho somos bons de se mostrar entendedores. Entendedores, mostramos estar sempre no controle. Olha, Senhor, o negócio é o seguinte. O negócio vai ser o seguinte: nós vamos pregar para você, porque você foi o único que não estava lá em Jerusalém. Então vamos pregar para você o que está acontecendo. Vamos te dar um sermão. Senta aqui, Jesus, senta aqui. Nós vamos ser o seu tutor agora, Jesus. Sempre que corremos para Emaús, é porque não concordamos com a forma que Deus se move. E às vezes não concordamos com a forma que Deus está se movendo e viramos as costas. Viramos as costas. Jesus se aproxima deles no versículo 15. Meu Deus, eu estou em João. No versículo 15, Jesus se aproxima deles. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Muitos se diziam porque não concordam com algo. Está sendo ministrado nesses dias aqui.
Nós temos 16 milhões de pessoas que não concordam com algo e estão desigrejados. Nós temos 16 milhões de pessoas caminhando para Emaús e pregando para Jesus, e falando de um sermão para Jesus. Muitas pessoas estão desviadas, porque a sua fé está firmada em um homem. A sua esperança está firmada em um homem. A sua fé, a sua esperança está firmada em um ministério. Não, querido, a sua fé, a sua esperança, a minha fé, a minha esperança, a minha movimentação precisa estar firmada em Cristo. Independente do que aconteça aos 45, na hora extra, quando termina os 2 tempos lá, prorrogação, irmãos, aguente firme. A palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus é inerrante. Aguente firme, seja perseverante, esteja lá aos pés da palavra de Deus. Que fé é essa, irmãos, que qualquer homem desvia-nos? Que fé é essa, Rony, que qualquer homem desvia você? Que fé é essa, irmãos, que qualquer denominação desvia você? Não fizeram isso, tchau. Que fé é essa? Que fé é essa que se tirarem o teu entretenimento, você se desvia? Que fé é essa, irmãos, que se tirarem o teu ministério, você se desvia? Você vai para Emaús. Que fé é essa? Não mude conversão, mude a rota. Conversão é mudança de rota, é mudança de destino. Entende? Que fé é essa que nós facilmente desviamos do propósito de Deus? É que nessa fé, minha e sua, está faltando cruz. Em muitas nossas fés está faltando cruz. Esse vocabulário nosso precisa cair por terra. De desistir, de ir embora, de deixar. De querer ensinar Jesus a fazer as coisas, de pregar para Jesus. Pregamos para Jesus. Falamos que Jesus é carnudo e nós somos espirituais. Não, Jesus, você é carnudo e eu sou espiritual. Porque você é o único que não está sabendo o que está acontecendo. Deixa eu te ensinar aqui o que está acontecendo. Eles estavam assim. Eles estavam dessa forma. Pregando para Jesus. Mas só que, irmãos, a Bíblia ela não erra. A Bíblia diz que os olhos deles estavam impedidos. Era como se... Já brincou de cobra cega? Eles estavam assim. Impedidos de verem, caminhando lá, ó, encaminhando bonitos, lindos. Tem uma frase do pastor Luiz Hermínio que fala que você não pode levar alguém em um lugar que você nunca foi. E isso é muito verdade. O que eu aprendo com isso é que não adianta a gente conhecer só na teoria. Não adianta a gente conhecer só na teoria e quando ele aparece na nossa frente, negligenciamos. E nós somos bons nisso, nós conhecemos na teoria, olha, é assim, diz isso, está falando isso, mas quando ele aparece na nossa frente, irmãos, nós não o conhecemos. Quando ele aparece, irmão, carne e osso, coração saltitando na nossa frente, a gente chama ele de peregrino. E nós somos assim às vezes. Andamos distraídos, trabalhando, fazendo as nossas coisas, ocupado. Muitas coisas brilham os nossos olhos. E quando Jesus para na nossa frente, a gente não conhece a sua voz. Não o conhece. Enquanto eu fico olhando esse ambiente deles, enquanto eles queriam levar Jesus para o ambiente deles, Jesus dizia assim, não,
Vocês são muito bons nisso, mas comigo não. Deu para vocês. Eles passam um caminho inteiro falando de um Jesus tão glorioso. Tão glorioso. E o evangelho desse Jesus não tem a ver com o que falamos. Não tem. O evangelho das escrituras. Irmão, você já viu aquele ditado? Falar até papagaio fala. É verdade. Falar até papagaio fala. Eles não conheceram a voz, pastor Roberto, de Jesus. Não descobriram quem era a voz de Jesus. E está aqui o grande perigo de não ouvirmos mais a voz de Jesus e continuarmos caminhando como se nada tivesse acontecendo. Não conseguimos mais ouvir a voz de Jesus. A voz de Jesus está bem distante de nós, e nós estamos lá fazendo as coisas, continuando caminhando, achando que estamos abalando. Está tudo legal, está tudo perfeito, só nós estamos certo, sabe, todo mundo lá está errado. Nós estamos caminhando para o lugar certo, e Jesus no meio deles, falando com eles. Saia desse lugar. Vamos sair junto desse lugar? Eu preciso, nós precisamos, a igreja de Jesus precisa. Era como se Jesus estivesse olhando para eles e falando: olha, eu preciso tirar vocês desse lugar, porque eu quero que vocês enxerguem o que eu tenho reservado para vocês. E Jesus tem algo muito maior reservado para nós. Mas nós precisamos andar e de encontro ao mundo dele. Não basta só o seu coração queimar. Não basta. O coração da mulher de Cantares, capítulo 5, também queimava. O coração da mulher de Cantares, capítulo 5, também velava. Velava. Quando ela escutou o noivo batendo na porta, meu Deus, o coração dela ficou inflamado. Mas ela deixou o homem embora. Ela deixou o homem embora. Percebe que o seu coração queimar não é o suficiente? Não é o suficiente. Jesus tem mais para nós. Porque foi a obra da cruz que acendeu um fogo no nosso coração, com um chamado de salvação para mim e para você. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu e você temos um chamado de salvação. O desejo de Jesus é sim de salvar, mas a salvação não é o fim. A salvação é o começo de todas as coisas. Os nossos olhos precisam estar abertos para andarmos rumos aos propósitos de Deus. Os nossos olhos precisam estar abertos. E Jesus quer fazer isso. Abrir os nossos olhos, sentar na mesa com a gente, repartir a palavra dele, repartir o pão. Porque caminhamos para um lugar sem destino até que sentemos com ele na mesa. Você só vai caminhar para um lugar sem destino se você decidir não sentar com ele na mesa. Decida hoje sentar com Jesus na mesa. Decida hoje discernir a voz de Jesus. Porque é o que nós mais falamos aqui, principalmente em culto de ceia. A mesa é um lugar onde os nossos olhos se abrem. A mesa é um lugar de encontro, onde Jesus quer ter um encontro real comigo e com você e mudar o nosso destino. Eu falo essa palavra com um peso muito grande da glória de Deus. Jesus quer te tornar uma testemunha viva nessa nação. Jesus não quer que você ande errante por aí, sem destino, sem propósito, perdido, sem perspectiva de vida, abandonando a vontade dEle, o poder dEle,
abandonando as Escrituras. Comece a desenvolver e crer no poder de Deus para a sua vida. Está aqui, Senhor, um povo muito necessitado da sua presença. Eu sou o primeiro, Senhor. Eu sou o primeiro, mais necessitado da sua presença. Eu necessito que o Senhor abra os meus olhos. Eu necessito todos os dias, irmãos, é todos os dias. Irmãos, é todos os dias que nós precisamos retornar para o Senhor. Não deixe esse espaço ganhar força na sua vida. Não caminhe por muito tempo, não dê muitos passos sem Jesus, sem a vontade dEle, sem o plano dEle na sua vida. Nós somos um necessitado de que o Senhor se coloque no nosso caminho. Enquanto adoramos, eu te convido a fazer uma oração aí no seu lugar. Uma oração fiel, verdadeira. Se você quiser dobrar os seus joelhos, dobre os seus joelhos e ore ao Senhor. Enquanto a palavra de Deus está sendo ministrada, perceba que o Senhor quer fazer com que eu e você retorne ao propósito real dEle. O altar está livre. Nós estamos prontos a orar, a abraçar você. Mas nós não queremos que você se perca. Nós não queremos andar em um lugar e que você ande em outro lugar. Queremos estar todos aos pés de Jesus, sendo saciados por Ele.